Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu, né? Glórias a Deus, né? Estamos com vida, estamos com saúde, estamos bem, nossa casa vai bem, nossa família vai bem e cremos em Deus que as pessoas, os familiares, os parentes, os amigos, os nossos irmãos das igrejas também estão bem em nome de Jesus. Os que não estão, nós vamos estar em oração, intercessão para que tudo o Senhor providencie na vida deles. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por termos acordado, por tudo que o Senhor já preparou hoje para nós. E neste momento eu chamo a pastora Mônica para fazer a oração pela Elaine e pelo devocional. Amém, pastora Mônica? Pastora Mônica? Glória a Deus. Estou aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Amém. Está ouvindo, sim. Bem, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Pai, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia. Ô, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esta semana. Ô, Senhor, que final de semana glorioso. Como nós te sentimos, como nós te tocamos, como fomos amados, como nos sentimos amados, ó Pai. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, essa manhã gloriosa, Senhor. Meu Deus, obrigada, Senhor, pela tua companhia, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada pelo teu sussurro na nossa alma, pelo toque curador, teu toque de amor, ó Pai, tua misericórdia e bondade, Senhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos trouxe, nos tem conduzido, tem nos sustentado e guardado. E obrigada agora porque o Senhor vai continuar, Senhor, falando aos nossos corações, mas dessa vez usando a tua filha, a tua princesa, Pai. Guarda desde já a casa dela, suas filhas, seu esposo, seus negócios, tudo que ela faz, ó Deus. E que agora, Pai, agora, Senhor, toma o lugar agora, Senhor, e venha falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Seja bem-vinda, Elaine. Deixe Deus lhe usar nesta manhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor me deu essa palavra agora pela manhã. Vocês acreditam? Eu estava falando com o Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu tinha algo em mente para falar desde sexta-feira. E aí hoje de manhã o Senhor me acordou com essa palavra. E eu decidi compartilhá-las com vocês nessa manhã. E está lá em Esther, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. O nome desse devocional dessa manhã é Posicione-se. Então, deixa eu ler para vocês aqui. Esther 4, do 13 ao 17. Então, Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Não imagines no teu íntimo, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte vai vir para os judeus, mas tu e a sua casa, a casa de seu pai, vai perecer. E quem sabes se para tal tempo como este chegaste até o reino? Então disse a Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e minhas servas também assim faremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, perecerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme quanto Esther lhe ordenou. Para quem conhece a história da rainha Esther, lá no capítulo 3, Mardoqueu é o tio de Esther, ele cria Esther, né? E Esther ela para dentro do palácio do rei. Depois vocês podem estar lendo e vocês vão saber como que ela parou dentro do palácio. E Mardoqueu sempre visitava Esther, né? E um dia foi lhe dado uma ordem lá que todo o povo tinha que se prostrar diante de Ramã. Ramã era um homem que ele era o braço direito do rei, era o melhor amigo do rei, ele era o homem de mais confiança que o rei tinha. E Ramã tinha meio carta branca, né? Ele podia fazer mais ou menos o que ele queria. Né? E tudo que vinha dele, o rei confiava, né? E Ramã chegou aos ouvidos dele que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele falou assim, mas
quem que é esse homem, né? Que ele acha, quem que ele acha que ele é, que ele não vai se prostrar diante de mim, né? Porque Ramã, ele se achava o tal, né? A história conta, pelas posturas que ele tem dentro da história, ele era um homem que se achava muito, ele tinha um ego muito elevado. Então, ele não gostava muito de ser insatisfeito, né? Ele não gostava muito de ser. E aí, Mardoqueu falou: não, não me prostro. E aí ele procurou saber por quê e ele descobriu que Mardoqueu era judeu. E aí o povo judeu servia a um outro Deus, né? Ao nosso Deus. E ele falou assim: ah, é? Então nós vamos dar um jeito nesse negócio, né? E Ramã, primeiro ele ameaça Mardoqueu, depois, quando ele vê que Mardoqueu não se rende, ele fala assim: então tá bom, então eu vou mandar matar todo mundo, todos os judeus. Se o problema é os judeus, manda matar todo mundo. E assim ele dá a ordem, né? E aí Mardoqueu fica desesperado, assim, ele se entristece muito, ele se veste de pano de saco e vai atrás de Esther. E é onde começa toda a história que eu achei, assim, muito lindo que Deus me falou nessa manhã. E aí ele chega até o palácio, ele manda falar com Esther, Esther fica sabendo que ele está ali, e ele fala assim: olha, fala com Esther e tal, o que está acontecendo, né? Ramã está perseguindo o povo, e agora nós vamos ser mortos. E ela falou assim: poxa vida, ela se entristece, ela manda falar que, olha, eu não posso, tipo, entre aspas, né, fazer muita coisa, porque eu não fui convidada para estar diante do rei, e se eu for diante do rei sem ser convidada, eu posso ser morta. E se eu vou ser morta, vai morrer eu, vai morrer todo mundo e acabou, né? Eu imagino que Esther deve ter pensado mais ou menos isso. Como que eu vou fazer, né? E aí, o tio dela, Mardoqueu, falou assim: olha, fala com Esther, que chegou o momento dela se posicionar. Se você for ver uns versículos, uns capítulos atrás, Mardoqueu sempre orientava Esther a não dizer que ela era judia dentro do palácio. E aí, nesse capítulo, nesse versículo, ele diz: olha, fala para Esther que chegou o momento dela se posicionar. Agora chegou o momento dela dizer quem ela é. E chega até Esther e ela fala: ok, eu vou me posicionar. Só que o mais interessante que eu achei aqui nessa história é que Esther ela não vai de qualquer jeito, né? Ela, o que ela faz? Esther ela convoca o povo para um jejum, né? E ela se prepara para estar diante do rei, né? E ela ali ela jejua junto com suas servas e ela convoca todo o povo judeu para que tinha ali na cidade de Suzã para que se juntasse a ela nesse jejum. E a igreja ali, né, naquele momento se posicionou, a igreja do Senhor Jesus, que era o povo judeu, se posicionou e se juntou um jejum junto com Esther, né, e ali eles oraram por 3 dias e jejuaram. E a história daquele povo começou a ser mudada através do jejum e oração, e por causa do posicionamento de Esther. Esther muito bem podia ter falado assim: tio, eu não vou. Eu vou tentar uma outra estratégia. Porque se eu for e o rei não se estendeu certo para mim, que naquela época, se o rei não. Era ordem, se o rei não te chamasse, se o rei não te convocasse através de um decreto de estar na presença dele, mesmo que você seja uma das esposas, familiar, seja quem for, você era morto. O rei falava: não, não te chamei, não tô, então você é um atrevido de estar aqui, então pode matar esse atrevido. Não é para ele estar aqui. E aí, assim, né? E Estela podia ter se posicionado, falando: não tem coragem, eu não vou, porque hoje, imagina, se estivesse acontecendo comigo, eu não sei o que eu faria. Eu ia falar: Senhor, e agora, né? E se eu morrer, como é que vai ser? E Esther podia ter tomado essa posição, né? E ela se encheu de coragem, e ela disse: eu vou, eu vou. E seja o que Deus quiser. Ela quase disse isso, né? Se eu morrer, morri, né? Vambora, vamos lá. E aí Estela começa a orar e jejuar. E ela começa a orar e jejuar, pagar um preço. Ela se preparou antes de chegar até o rei. Quando Esther chega ao rei, né, o rei estende o cetro para ela e ela, né, ele se agrada em ver Esther ali. E Ramã tá ali também no meio, né, tá ali observando tudo que tá acontecendo. E a Esther, ela chega e fala ao rei: né, tô aqui, né, agradece ao rei por o rei ter recebido ela e fala: Esther, o que você quer? Me pede, se quiser metade do meu reino eu te dou, pode pedir o que você quiser.
Ela falou assim, olha, eu preciso te convidar para um banquete. Depois desse banquete eu te falo o que eu quero. E eu quero convidar Ramã também. É outro posicionamento como Esther se dá com o inimigo, né? Ela não, ela poderia entrar ali, o rei falou para ela, me pede o que você quiser. Ela podia ter resolvido o negócio ali naquela hora. Ó, aquele ali, tá fazendo isso, inclusive eu tô no meio. Se ele falar que vai matar, eu também tô no meio. Ela podia muito bem ter falado isso, ela podia muito bem ter se posicionado ali, mas Esther, a mulher sábia, né? Ela estava sendo direcionada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela estava se preparando. Então ela estava buscando direção. O que que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo, Espírito Santo, que eu vou fazer? Convite para um banquete. Inclusive seu inimigo. Vamos todo mundo. O Espírito Santo foi dando ela a direção do que ela poderia fazer, né? E pela palavra de Deus aqui, é só lá no capítulo 7 que Esther denuncia Ramã. Só lá no capítulo 7. E Ramã, quando ele recebe o convite da rainha, ele se enche de si e sai falando por todo o reino. Inclusive, ele vai para a porta do palácio, onde ele sabe que os judeus ficavam, inclusive, Mardoqueu, para falar, olha, a rainha Esther me convidou para um banquete. Eu sou todo poderoso. Cheio de si, se achando, se gabando. Mal sabia ele. E Mardoqueu, ele fica com receio, né? E vai embora, porque você agora eles vão me pegar e matar. E Ramã, ele começa a planejar a morte de Mardoqueu, né? Ele manda fazer uma forca para que todos vissem, né, a morte ali de Mardoqueu. E ele começa a se programar ali, e Esther e o seu povo em oração, né? E naquele meio de toda essa história, né? O Senhor dá graça a Esther, Esther relata ao rei. Lá no capítulo 7, ela fala, olha, rei, tá acontecendo isso. E o rei lá, e mais engraçado, que nesse meio desse caminho, lá no versículo 6, tem uma noite que o rei perde o sono, e ele, eu tô olhando as horas aqui, o rei ele perde sono, e ele descobre que Mardoqueu um dia, né, ele defendeu o palácio, entregando, né, do jeito que Mardoqueu ficava ali cercando o palácio por causa de Esther, para saber como é que Esther estava, ele descobre que alguém estava se levantando contra o rei. E ele denuncia essas pessoas e tal, e o rei é salvo. E Mardoqueu lendo os livros ali naquela noite que ele perde o sono, dentro desse período de 3 dias, Deus trabalha. Deus estava trabalhando em favor do povo judeu. E ele leva ao rei perder o sono, ele leva ao rei ler aqueles livros, ele descobre que Mardoqueu, ele manda chamar Ramã e fala, Ramã, deixa eu fazer uma pergunta. Se você o que merece um homem que salva o rei de uma emboscada? Né? E Ramá achando que é com ele, né? Fala, nossa, não, mas esse homem tem que ser de honra, esse homem tem que ser colocado no maior patamar possível e ser reconhecido por todo o povo e tal, não sei o quê. E ele achando que é com ele, né? Então ele colocou assim a festa. E aí o rei fala, então, faça essa honra com Mardoqueu. E aí a gente começa a ver o trabalhar, o agir de Deus, né? Em toda essa história. O que eu aprendo com tudo isso? Uma hora, né, você vai ser confrontado a se mostrar quem você é no reino, né? Você vai ter que se posicionar, como Esther teve que se posicionar. Ela teve que mostrar quem ela teve que dizer a quem ela servia e dizer, não, no meu povo ninguém mexe. É assim conosco, né? Vai chegar uma hora que o Senhor vai te chamar para se posicionar. Né? Esse tempo atrás, chegou os bilhetinhos da escola e veio falando sobre a quadrilha, né? Sobre a festa junina. E eu e o Júnior já tinha decidido que a Alice não participaria, porque não faz parte da nossa conduta cristã, né? Não é aquilo que a gente acredita. E nós conversamos, como não vamos explicar isso para a Alice, né? Ela tem 4 anos, como é que o que nós vamos falar para ela? E dentro do meu coração eu fiquei assim, ai, coitadinha, né? Os amiguinhos vão dançar e ela não, e tal. E eu conversei com a direção da escola, perguntando se eu podia buscá-la no período dos ensaios, para ela não ficar passando por aquilo e tudo. E aí a professora, não posso liberar e tal. Na realidade, é uma forma que eles têm para convencer o pai para a criança dançar, né? Porque a criança ficar ali vendo, ela vai querer dançar.
E aí eu vim conversando com ela, filha, olha, vai acontecer isso na escola e tal. E ela me perguntou por quê, muitas vezes, questionou. E eu expliquei para ela, peguei alguns videozinhos na internet que fala sobre essa festa na linguagem cristã, que ela puder, e uma linguagem da idade dela que ela pudesse entender, expliquei. E aí nós conversamos, o pai conversou, todo mundo conversou, e ela entendeu e ela aceitou. Aí começou a vir os bilhetes, tipo, ai, traga isso, vale tantos pontos, porque aí a criança, a sala que ganhava, ganhar um passeio, e começou. E a Alice veio toda. Mãe, porque lá na escola, se a gente ganhar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, filha, a mamãe não vai mandar. Ai, por quê? Porque eu vou perder o passeio, não sei o quê. E aí a professora falou assim, olha, se a salinha dela ganhar e ela não tiver compartilhando, né, dando os pontos, ela não pode ir. Aí eu falei assim, olha, eu não vou ceder. É a minha crença, é a crença da minha família, e nós não vamos ceder, né? A Liz não vai dançar, então que ela não participe. Então, vai doer nela, mas ela vai aprender. E nós sentamos com ela de novo, conversamos de novo, explicamos de novo. Falamos, filha, se a sua sala ganhar no dia do passeio da sua sala, nós vamos sair também, fazer um passeio bem divertido com você, com o papai, com a mamãe. Você pode chamar os seus coleguinhas, nós vamos levar todo mundo. E nós começamos a negociar com ela ali, até nós ganharmos essa guerra. Porque a gente tem hora que nós temos que nos posicionar. Né? A gente não pode falar assim, não, tá tudo certo, tadinha, deixa, nossa, tem só 4 anos, não tem problema, isso o quê? Tem problema, meus irmãos, tem muito problema. O problema do cristão hoje é nada a ver, não tem nada a ver não. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar quando lá no nosso serviço fala assim, não, fala lá que eu não tô. Não, o seu chefe fala assim, atende o telefone e fala lá que eu não tô. Meu chefe já fez isso comigo uma vez. E eu falei assim, mas o senhor tá. Ele, mas se você falar que eu não tô. Aí eu falei assim, meu Deus, e eu aqui com o telefone. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que que eu vou fazer agora? E o homem na minha frente, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Aí eu falei, ele está aqui, mas no momento ele não pode atender. Tá gaguejando. Falei, agora ele vai mandar embora. Aí ele falou assim, olhou pra mim e falou assim, tá tudo certo, ficou bom pra mim e pra você. Né? Mas se eu tivesse temido ali naquele momento de perder meu emprego e falar assim, ó, tá bom, meu chefe tá aqui não, ele tá aqui não, passa recado, pererê. E eu falei, olha, ele está, mas no momento ele não pode atender. E aí ele pegou e bateu na mesa e riu e falou, tá bom, ficou bom pra mim e pra você. Mas aquele homem nunca mais pediu pra me mentir. Porque eu me posicionei, eu falei, eu não vou mentir. Não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha postura. Eu me posicionei ali, nós temos que posicionar como Esther. E esses dias eu vi uma pregadora, gente, eu fiquei abismada com aquela mulher pregando. Ela pregando no altar. E ela disse exatamente assim para os seus liderados que estavam ali. Olha, gente, se precisar mentir para agradar o seu irmão, para o irmão não sair da igreja, para o irmão não desviar da fé, mente. Não tem problema. Nem... Gente, eu vou tentar achar esse vídeo e vou mostrar para vocês. Mente. Uma mentirinha desse tamanho não tem problema, não. É para não perder. A Bíblia fala, ele usou a palavra. A Bíblia fala que é melhor. Ela não vai falar isso. Ela não vai acabar de melar o trem. Mas ela instigou a igreja a falar que pode mentir se a mentirinha for boa. Não tem problema nenhum, não. No altar, irmão. E por isso que ela pregava para muita gente. E o povo começou a rir. E eu fiquei assim, meu Deus, será que ninguém vai se posicionar para o pastor aqui? Você tá ficando doida, minha filha? O que a palavra de Deus fala? O que o livro da vida que a senhora está seguindo está falando? Que a gente pode mentir? Porque a palavra de Deus, onde que eu leio, está dizendo que eu não posso. Que se eu minto, E não existe mentira, mentirinha, mentirona. Não existe, é mentira. E ela instigou e o povo rindo. Eu falei, meu Deus, cadê o posicionamento daquilo ali? Daquela mulher? Sabe? E ela fala, sabe, a posição dela tinha que ser, eu perco 1.000, perco 2.000, mas eu não me rendo. Sabe? Hoje as igrejas estão assim, sabe? Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos, para não perder membro, para não perder o melhor amigo, para não perder o parente, para não perder. Não, vamos dar, não. Não vamos. Exatamente. Vamos nos. Sabe? Não vamos falar nada, não, vamos ficar caladinho. E muitas vezes, meus irmãos, tem certas situações que nós temos que nos calar. Nós temos que nos calar. Né? Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria.
como Esther pediu ali, em jejum e oração, tenho certeza que ela orou e falou, Senhor, tem misericórdia. Tenho certeza na oração dela, naqueles 3 dias, do povo, dos judeus, dela, ela falou, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, cuida de nós, nos dá estratégia, me faça sair dessa situação, né? E é assim que nós temos que fazer. E nós não estamos nos posicionando muitas vezes para agradar o outro. Esther podia falar, não vou mexer nisso não, mano, tá ficando doido, como é que eu vou mexer nisso? É uma situação muito complicada que você está me colocando. E Mardoqueu falou assim, você tá achando o quê? Hoje você pode escapar, mas o juízo de Deus vem sobre a sua vida se você não se posicionar. O juízo de Deus vai vir sobre você se você não se posicionar. Hoje, pode ser tudo bem, que todo mundo morre e você fica aí, mas o juízo de Deus vem sobre a sua vida. Se posicione, sabe? E Mardoqueu amava Esther. Ele sabia que Esther corria um grande risco de ser morta. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que ela era mulher de Deus. Ele confiava em Esther. Ele sabia que ela não, porque Esther estava ali, com todo o glamour do reino, mas ela não se deixou levar por aquilo ali. Porque Esther, ela poderia ter sido levada por ali. Ela poderia ter sido como Ramã. Nem estou aqui, no palácio, sabe? Comendo do bom e do melhor. O povo judeu lá fora, ó, tá sofrendo. E ela tava comendo do bom e do melhor, com as melhores vestes. E ela poderia falar assim, eu vou acabar com isso daqui, nunca, eu vou continuar nesse patamar. Se eu enfrentar o rei, pode acabar tudo pra mim agora. E Esther falou assim, não, eu vou me posicionar, e eu tenho certeza, irmãos, que Esther, quando ela se posicionou pensando no reino de Deus. Sabe? Ela não, se ela fosse pensar nas pessoas, nos homens, ela não tinha às vezes se posicionado. Mas ela se posicionou pensando no reino. Peraí, meu povo. É o povo de Deus. É o povo de Deus. É assim somos nós. Peraí, é o reino de Deus. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ir contra isso aqui. Não posso mentir, não. Não tô defamando a Elaine. Eu tô defamando o reino, porque quando você erra, meu irmão, a primeira coisa que eles fazem é apontar pra você e falar, ah lá, não é crente? Ah, não fala que é crente? Ou eu tô mentindo? Primeira coisa que eles apontam na cara da gente é isso. Aconteceu a situação com a minha sobrinha do vestido, que eu perdi o vestido dela até hoje, esse vestido sumiu, não sei onde foi parar esse vestido, eles vieram em cima de mim com uma fúria e eu me posicionei, peraí, é um vestido. Isso não tira quem eu sou, isso não tira, né, você vai pagar, não pagar, não resolver e tal, tal, mas a primeira coisa, quando eu me posicionei, mas você não é crente. Ah, tá brigando com a família? Não, não estou brigando, estou me posicionando, estou defendendo a minha honra, o meu caráter. Eu não vou deixar manchar o meu caráter por causa de um vestido. E, né, então, assim, nós temos que nos posicionar, porque a primeira coisa que eles vêm sobre nós, gente, é com essa acusação. Porque essa acusação que o inimigo usa essas pessoas para fazer contra a nossa vida, né? Então, nós temos que nos posicionar. Posicione, minha irmã. Sabe? Não deixa ninguém ficar falando do seu Deus de qualquer forma. Sabe? Não deixa ninguém ficar falando do seu povo de qualquer forma. Sabe? É claro que nós temos que identificar o que é provocação, né? A pessoa nos provocando, ou realmente temos que nos posicionar. Olha, peraí, eu tenho que me posicionar nisso aqui. Olha, pastor, não concordo não. Porque tá contra a palavra de Deus. Olha, bispo, olha, apóstolo, concordo não. Tá contra a palavra. Sabe? Não é sair gritando e brigando com todo mundo. Não é isso que o Senhor tá falando. O Senhor tá falando pra gente defender aquilo que tá contra a palavra e sendo pregado por aí, e sendo falado por aí. Nós estamos vendo tudo acontecer e nós temos defendido o reino. Não temos nos posicionado contra isso, né? E o Senhor nos chama a nos posicionar, sabe? A gente não pode ter medo. A gente tem que enfrentar, sabe? Isso a gente não enfrenta batendo boca. Você não vê Esther batendo boca com Ramã. Você não vê ela gritando, você não vê ela falando mal dele. No versículo nenhum que fala que ela falou mal dele. Que ela simplesmente, ela orou. Eu tenho certeza que ela tinha vontade de pegar ele pelo pescoço, olhar ele nos corredores, sentar com ele na mesa. Eu tenho certeza absoluta que Esther deve... Ai, gente, vai chegar a hora desse homem, vai chegar a hora dele. Senhor, vá à frente. Mas eu tenho certeza que também Esther estava ali, mas o tempo todo em oração, intercedendo.
Senhor, tem misericórdia, Senhor, que Ramã seja descoberto, Senhor, nos ajude, Senhor, sempre pedindo orientação ao Espírito Santo do que ela ia fazer em todo tempo, através do jejum e da oração. E é o que tem faltado na vida do crente, né? E o remédio para as nossas dores, aflições, tá no jejum e oração. Tá faltando jejum e oração na vida do crente, sabe? Eu falo por mim mesmo, né? Eu falo assim, Senhor, como eu deveria orar mais? Tem hora que as meninas vão dormir e tal, eu vou mexer com outras coisas, vou fazer outras coisas, eu fico assim, as meninas vão dormir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Sabe? E tem hora que o Senhor fala assim, e eu? Onde que eu estou nisso daí? Na hora que as meninas dormirem? Eu quero um tempinho com você, porque o Senhor fala conosco através da palavra. Nós falamos com Ele através da oração e Ele fala conosco através da palavra. Então, não é um monólogo, né? É um diálogo com Jesus, com Deus. Então, nós temos que ter esse tempo de jejum e oração para guerrear, para conseguir vencer nossas guerras, vencer nossas batalhas. Né? Nós precisamos estar ali, sabe, em posicionamento de oração, jejum, Senhor, pedir Deus orientação em tudo que for fazer, mesmo em meio à guerra. Esther não estava numa situação fácil, sabe? Não era um probleminha qualquer, era um problemão, era uma situação bem séria, né? E ela chamou o Senhor. A primeira coisa que ela fez, não, deixa eu chamar o Espírito Santo para cá, deixa eu ver o que ele vai me falar. Né? E como que ela atraiu o Espírito Santo? Como que ela atraiu o Senhor? Através da oração e do jejum. Primeiro, através de um posicionamento, que é o Senhor espera da gente. Não, deixa eu me posicionar. Deixa eu observar o campo de guerra que eu estou. Deixa eu ver quem são os meus inimigos. Deixa eu ver quem que ele é capaz. Ela detectou, vamos ter que orar. Jejum e oração. Isso aí. E a Bíblia fala que tem certas cascas de demônio, certas situações que só saem através de jejum e oração. Sabe? E o Senhor nos convoca nesta manhã a nos posicionarmos, né? Não é só porque não tem nenhum problema aparente que eu não vou orar. Não é só porque não tem nada acontecendo ao meu redor que eu não vou jejuar. Né? Nós temos que nos posicionar e nos preparar para a guerra. Né? Porque a Bíblia fala que o dia mau vai chegar. E nós não estamos isentos do dia mau. O Senhor não nos prometeu que não passaremos pelo dia mau. Nós vamos passar. Ele vai chegar. E quando ele chegar, como que eu vou me posicionar? Vou enfiar debaixo da coberta, ficar chorando, ai, Senhor, tem misericórdia. Ou eu vou me posicionar, né? Ou eu já vou estar preparado para aquela guerra. Porque na hora que ela chegar, o dia mal chegar, eu vou falar assim, o Senhor já me preparou. Eu já estou preparada para guerrear. Eu já estou preparada. Já estou preparada para a guerra. Né? Então, essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa manhã, né? E que o Senhor continua nos orientando nessa situação, né? O Senhor continua dando direção, que o Senhor continue nos capacitando em oração, através do jejum. São armas poderosas, minhas irmãs, né? São armas poderosas, o jejum e oração e o posicionamento. São um cordão de 3 dobras ali, ó, que eu vou te contar. Né, super poderoso. E nós temos essa arma e muitas vezes nós não usamos. Nós deixamos o dia mal chegar, nós deixamos o dia mal nos abater e nós fazemos igual Elias, corremos para dentro da caverna e ficamos lá com medo. Né? E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que sejamos como Esther, valente, guerreira, confiando no Senhor em todo o tempo, se posicionando, né, se preparando para a guerra, porque o dia mal ia chegar. Né, ia chegar. E para quem sabe o final da história, né, naquela forca que Ramã preparou para Mardoqueu, é ele que foi parar nela, né? E é assim que o Senhor faz com nossos inimigos. Ele põe nossos inimigos, né, para correr e destrói os nossos inimigos, né? E só que o Senhor requer de nós um posicionamento. Amém? Essa é a palavra que eu tenho hoje. Amém, Elaine. Palavra abençoada. Eu estava vivendo, eu aprendo muito com Esther, né? Porque a Bíblia, você lê e relê, você sempre, nunca aprende tudo de uma vez. Você tem sempre algo, todos os dias, para aprender. E meu posicionamento com Esther, um dos meus aprendizados com Esther, eu não resolvo mais nada aqui, ó. Na O força inimigo, não. A pessoa fez alguma coisa, se levantou contra mim, até porque a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, né?
Eu vou para a oração e chamo o Espírito Santo para resolver. Vocês nunca vão me ver me debatendo com vocês, com ninguém, porque eu não quero isso para mim. E isso foi uma aliança que eu fiz com o Senhor. Eu fiz essa aliança com o Senhor, porque não é isso que Ele quer. E sempre que eu vou conversar com alguém, fazer algo com alguém, eu peço para o Espírito, eu me coloco como no lugar do Senhor. Se Ele faria aquilo que eu estou fazendo para alguém, né? Então, o Senhor diz logo, não faria. Deus, Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não faz acepção de pessoas. E você falou uma coisa, nós somos muito vigiadas dentro da igreja. As pessoas às vezes não entendem o nosso posicionamento quando chega para... Você não pode pregar assim dentro da igreja, você vai afastar todo mundo. Você é vigiado, você vai pregar os dois... você é um pastor abaixo e você está sendo vigiado pelos dois maiores, um aqui e outro aqui, pelo que você vai falar. Chega, você sente seu ombro pesar, você fica com esse posicionamento, você fica ali ou você bate o pé e vai, o pozinho do pé e vai. Então, as igrejas hoje querem que a gente pregue só a prosperidade, só o bom. E Jesus não foi ruim, Jesus não fez nada ruim, mas a gente precisa, sim, se posicionar. A gente não pode, as pessoas não podem querer colocar a palavra na nossa boca, que a palavra ela não vem da nossa boca, né? Se você deixar o Espírito Santo lhe conduzir para pregar, você nunca vai ser de você. É diferente quando o Espírito Santo lhe toca para pregar. Eu sinto diferença quando eu piso no púlpito, quando eu estou pregando a palavra. Não é igual, irmãos. A gente conversando aqui, uma pessoa que está pregando aí do outro lado, nunca será. Vocês todos aqui pregam, nunca será igual. Então, as pessoas lhe comprimem dentro de uma igreja porque tem que pregar aquilo que eles acham que deve pregar para aquele povo. Não, o povo está perecendo de palavra. E eu aprendi com esse posicionamento. Se eu não estou cabendo aqui da forma que eu não sou obrigada a ficar aqui. Só se o Espírito Santo, não, você vai ficar aqui e essa história eu vou mudar. Mas se essa história continuar, se afaste, porque você é luz, você não precisa viver nas trevas para caber no lugar de alguém, para caber no lugar de que você acha que você deve ficar. Então, se precisa recomeçar tudo de novo, vamos recomeçar, porque o Senhor, Ele faz tudo novo, Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Verdade. Então, nós estamos vivendo na igreja hoje, o posicionamento de algumas lideranças tem que ser como eles querem, principalmente quem está, né? Ser pastor hoje é substituto, né? Não é fácil. Depende muito do pastor. Ser pastor auxiliar não é fácil. Depende muito da tua liderança pastoral dentro da igreja, do teu líder, né? Então, a gente vê muito isso. Não, você vai falar isso, não pode falar isso na igreja. E você fica, não. Está aqui, vou caber aonde eu dou certo. Posicionamento. Oração, jejum, palavra, Jesus Cristo, Espírito Santo, posicionamento. A pastora Mônica é com você. A pastora Mônica é uma pessoa de posição. A pastora Mônica fez como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí, pastora Mônica. Amém. Realmente, para a gente tomar uma postura, uma mudança de direção, tem que ser quando o Senhor diz vai, né? Porque se ele fala assim, ó, você vai lutar contra esse sistema, e eu vou te levantar como um dos meus grandes profetas que eu fiz no passado para trazer luz e revelação. Quem quiser ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Se não, é aquela coisa, você vai sacudir seu pé, né, tirar a poeira e seguir avante. Né? Porque você não é obrigada mesmo a ficar num lugar como esse, que uma pastora chega no altar e diz, pode fazer uma mentirinha branca, uma mentirinha não é pecado, de mentirinha em mentirinha, ela vai ver a poluição, a podridão que vai virar aquela igreja. Por ela estar no altar, não só declarando, mas ela está autorizando a sua igreja a mentir.
Então, se eu posso fazer uma mentirinha, eu posso fazer um pequeno furtozinho, né? Eu posso, né? E quando ela vê, a igreja dela vai estar, gente, com polícia batendo na porta, né? Meu Deus do céu. O que a Elane falou, eu também passei, no meu segundo emprego, eu tinha 19 anos e trabalhava numa distribuidora de produtos hospitalares, eram 5 homens e eu na empresa. Então, eu era recepcionista, secretário, eu era tudo ali dentro. E os dois chefes, eram 2 sócios, eles dividiram a recepção com a sala deles com uma coisa bem frágil, assim, só para dizer que estava, né? E chegou um senhor lá, uma pessoa, perguntando por um deles. Aí eu falei, um instante. Aí eu fui lá falar com ele. Gente, eu tava assim, a madeira aqui é a metade do meu corpo para dentro, a metade do corpo para fora. E eu falei assim, Cássio, fulano de tal tá querendo falar com você, diga que eu não estou. Aí eu virei e falei assim, ele mandou dizer que não está. Aí ele levantou, por que você fez isso? Porque o homem ouviu eu falando com ele e ouviu ele dando a resposta. Aí ele, manda entrar. Aí depois que o homem saiu, eu fui conversar com ele. Eu falei, você sabe que eu sou cristã? E ficaria muito feio para eu mentir com ele ouvindo sua voz. Então, eu falei, você como um chefe, a sua postura é atender a pessoa, querendo ou não. Entendeu? Ou diga a mesma coisa que ele falou. Ele está, mas ele não pode lhe atender agora, né? Nunca mais também ele me pediu para mentir. Nunca mais ele me pediu para mentir. Né? E teve uma reunião com os concorrentes dele, ele pediu para eu comprar cigarro e uísque, cerveja. Eu falei, eu não vou comprar. Eu não vou sair. Né? Fulano tá vindo, ligue para ele e peça para ele me comprar. Eu falei, eu não vou ajudar você a se matar aos poucos. Né? Não vou te ajudar, porque você está se matando com isso. E ele, vocês crentes são não sei o quê, não sei o quê. E o que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas nos julgam, dizem que nós queremos ser santos demais, que nós somos isso, que somos, falam mal do cristão. Mas o que é engraçado é quando você faz alguma coisa errada, eles dizem, mas você não é crente? Então, eles esperam, porque nós assumimos a postura de cristão, que a gente haja conforme o que nós assumimos. Mas crente não pode mentir. Né? Eles falam assim, vocês crentes são tudo errado, são metidos a santo, isso. Mas se a gente faz algo errado, eles já falam logo, mas você é crente, crente não mente. Crente não rouba, crente não sonega, crente não isso, crente não aquilo. Então, no fundo, essas pessoas que nos criticam sabem que nós estamos certos. Né? Se eles esperam isso, se eles cobram isso de nós, não, vocês estão achando que só vocês que vão para o céu? Aí você mente e fala assim, olha, crente não pode fazer isso porque senão vai para o inferno. Então, no fundo, eles sabem que nós assumimos essa postura porque é o certo a fazer e que nós estamos certos. Né? Então, assim, realmente, a postura de Esther, ela tem muito a nos ensinar. A sabedoria, a prudência, a longanimidade dela, porque ela, né, ela teve que saber esperar o momento certo para agir. É como o Nani falou, no afã de resolver as coisas, eu quero apressar a conclusão daquilo. Não, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Né? E quantas vezes a gente chega para a nossa liderança para nos queixar de alguém, e se a gente tivesse orado um pouquinho mais, esperado no Senhor o momento certo, talvez aquela pessoa teria chegado até nós, conversado, resolvido entre nós, não precisava ter exposto a pessoa, levado a outras pessoas. Não, muitas vezes a gente saber esperar o momento certo. Uma das grandes lições de Esther para nós é espere o momento de Deus. Quando Deus falar, vai, faça, fale, né? Então, é realmente muito boa essa palavra, esse ensinamento de nós sermos temperadas, de saber, de ter o discernimento, né? Aquele sentido que a mulher tem. Olha, agora é o momento de agir. Eu não vou corrigir meu filho na rua, dar uns tapas nele na frente das pessoas e constranger o meu filho. Né? Não, eu vou chegar na minha casa, quando eu estiver calma, e isso eu aprendi porque eu dava tapa onde eu tivesse. E eu tive que aprender isso. Né? Chegar na minha casa, sentar, eu aprendi isso com meu pai quando meu pai me corrigia. Era dentro do quarto, sabe? Então a gente aprende essas coisas com a vida, apanhando. E quantas vezes Deus quer nos poupar dessas surras?
Quantas vezes Deus quer nos poupar de dores, falando assim, ó, se você atentamente ouvir a minha voz, você vai ser bem-sucedida. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, glória a Deus, Melanie, pela tua vida, que o Senhor te abençoe e continue te usando para trazer vida e luz sobre os assuntos, né, que muitas vezes passa despercebida a todos. Amém? Beijo. Amém. A gente nunca pode esquecer, a Auristéia, a pastora Mônica Elane, que Esaú perdeu a bênção dele no momento que ele estava com fome e ele não soube esperar, né? Ele não teve paciência para pedir para um criado dele fazer a comida dele, que ele podia, ele tinha. Então, ele, naquela ânsia de querer comer, né, aquela comida que aos olhos dele era tão gostosa, ele perdeu a maior bênção dele, né, que foi o Senhor que deu para ele. Então, a gente tem que saber esperar, a gente tem que orar, jejuar para se posicionar mesmo, senão a gente vai perder bênção. A Auristéia quer falar alguma coisa? Auristéia? Está caladinha? Não? Então, vamos... Então, faz a oração final, Auristéia. Pode orar? Pastora Mônica já... Eu estava atendendo meu pirralho. Pastora Mônica fez a oração inicial. Faz a final, por favor. Ah, bom, vou fazer. Antes, deixa eu dizer, eu tava na devocional e meu filho me chamou, né? Acordou agora. Mas é isso aí. Eu me lembrei, né, quando a Elaine falou sobre o posicionamento com relação à quadrilha, à festa junina, né? Que nós fomos criados, graças a Deus, no lar cristão, e sempre tínhamos essa luta, né? Eu nunca gostei, mas sempre tinha aqueles meus irmãos que se questionavam, e meus pais sempre foram diretos em dizer, você não pode, porque você é cristão. Mesmo na ignorância deles, sem saber se ia causar trauma ou não, né? Porque antigamente não existia trauma, né? Por isso que nós temos a personalidade que temos, mas assim, era fácil para a gente aceitar. Uma vez, uma vizinha nossa lá em João Pessoa pediu para meu irmão, ele tinha 6 para 7 anos, de comprar uma carteira de cigarro. E quando ele foi chegando da venda lá onde falava, né? Papai ia chegando. E papai olhou na mão e falou, o que é isso? Ele falou, foi Fátima que pediu para eu comprar uma carteira de cigarro para ela. Ele disse, me dê que eu vou entregar. Não ia devolver mais, porque ele já estava chegando, né? Mas aí ele foi lá e entregou para ela. Ela disse, o troco é dele. Ele disse, não quero o seu troco, mas também não quero que você use meu filho para fazer esses mandados. Se precisar de um pão, de um feijão, de um arroz, se ele não puder ir comprar, eu posso até dar, mas cigarro e bebida, filho meu não toca. Sabe? Ela pediu desculpas, aquela coisa, mas também nunca mais. E todos nós aprendemos, né? E nisso aí nós somos criados e criamos os nossos. E vamos orar, né? Verdade, verdade, Áurea. As pessoas, muitas das vezes, as pessoas que abrem a boca e falam alguma coisa para a gente, mandam a gente fazer alguma coisa errada, é porque o erro está nelas. É por isso que muitas das vezes a gente tem que tirar por menos as coisas que as pessoas falam por nós e só orar, entregar na mão de Deus, deixar o ímpio com o Senhor, porque elas jogam o lixo delas, o que elas são em nós. Pois é. Meu Por pai isso era a gente... assim, meu pai era muito tranquilo, sabe? E ele era Isso. aquele assim de... Eu preferia que batesse, porque se ele viesse conversar, doía muito mais. Eu também, Mas, eu sou desse tempo Meu também. pai também. mas eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus, porque dos 7 filhos criados, né? Todos caminharam com Cristo. E os que Glória a já Deus. se foram. E os que estão aqui estão perpetuando a descendência dele, implantando Cristo na vida de todos os filhos. Isso é muito gostoso de viver. Glória a Deus. Vamos orar, né? Ore pela Elane, família dela, ore pelo devocional por nós aqui, por favor. Gente, não esqueçam de orar também. Eu estou com um primo em São Paulo, que está com CA, e Recife está se acabando com água. Nós temos muitos familiares em Recife, nas cidades vizinhas, cidade que eu nasci, inclusive,
Quintal da minha prima, o rio está quase que transbordando. Está uma loucura lá em São Vicente Ferro, Macaparana. Aquela videozinho daquela casa caindo é perto da casa de meus tios, lá em Macaparana, né? Então, Como é o nome do que está com CA? Deixa eu anotar logo aqui. Severino. Como? Severino. Severino. Coloca Severino e coloca também a irmã Socorro, que é da nossa igreja, que eu também estou acompanhando ela nessa luta de um CA. Tá. Tá Eu bom? estou Vamos com orar. um caderno só para isso. Amém. Vamos orar. Vamos lá. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas através da tua palavra, Senhor, que tem sido bálsamo para nós, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, o teu Santo Espírito, tem liberdade entre nós, ó Pai. Então, Pai, cuide das nossas vidas, trabalhe as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver a manifestação da tua glória em nosso dia a dia. Pai, muito obrigado por esse devocional. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu tens cuidado de nós. Nós queremos te apresentar os pedidos feitos, queremos te apresentar a vida de Elaine, queremos te apresentar a vida da pastora Mônica, da Amália, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te apresentar todas as pessoas que são envolvidas nesse devocional, Pai. Queremos te apresentar os enfermos que nós temos apresentado aqui, em particular Severino, meu primo, a irmã Socorro, Senhor, que tem vivido uma luta tão grande, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar a cidade de Recife, município de Pernambuco, Senhor, onde hoje a nação tem clamado por eles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, dá alento àquelas famílias que já perderam seus entes queridos, ó Pai. Ministra, ó Pai, a consolação do teu Santo Espírito sobre essas vidas, ó Pai. Pai, toma o nosso dia nas tuas mãos. E em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, nada mais aconteça do que senão a glorificação do teu nome. Ensina-nos, Senhor, a caminhar. Continua nos moldando, Pai, para que nós possamos entender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos desligar. Muito obrigada por tudo. Desejo uma boa semana para nós. Que o Senhor venha nos conduza da melhor forma que Ele queira, que seja tudo dele, para Ele, em nome de Jesus.